E leitura. Do livro Conversando com Você. Não existe um problema que não ofereça uma dádiva para você. Richard Bach. Espinhos. Há espinhos em seu caminho? Nossa vida é uma alternância de flores e espinhos, chegando mesmo a ser difícil encontrá-los separados. A função dos espinhos é proteger, nunca agredir ou deliberadamente ferir. Existem para resguardar algo e impedir que essa mesma coisa seja destruída. Tem, assim, uma tarefa de preservação. Lamentavelmente, ainda não conseguimos conviver com eles e entender plenamente o significado que possuem na obra da criação. O mesmo ocorre com os problemas e dificuldades pelos quais passamos. Nem sempre mantemos a fé, a serenidade e o otimismo diante das situações complexas que nos visitam. Chegamos mesmo a acreditar que a sorte não está nos favorecendo, que não estamos num bom dia e até que Deus se esqueceu de nós. Ocorre que esse insucesso pode ser um aviso de que, talvez, nosso empreendimento não dê certo, ou que, da forma como tensionamos fazê-lo, dificilmente alcançaremos êxito. Eis aí um espinho, alertando-nos e convidando-nos a refletir um pouco mais. Alguém que não nos compreenda pode ser indício da nossa falta de clareza. Uma doença que maltrata o corpo deve ser um alerta para maiores cuidados com a saúde. A falta de dinheiro também responde pelo desequilíbrio nos gastos. Alguém que parte deixando-nos na solidão representa também um convite para ponderarmos sobre a natureza da convivência que estabelecemos e o nível das trocas que mantínhamos com esse alguém. Da mesma forma que os espinhos protegem uma flor, os problemas existem para exercitar-nos no enfrentamento deles, desenvolvermos a coragem necessária e despertarmos as forças adormecidas que carregamos. Se, por outro lado, paramos e desanimamos, demonstramos não entender a lição que a vida quer nos dar. Afinal, o tempo, a própria vida e os espinhos são grandes auxiliares em nosso processo de crescimento. O tempo de que dispomos não é pouco. Nós é que não sabemos utilizá-lo com disciplina e método. A vida não é ruim. Nós é que não sabemos percebê-la em suas múltiplas e sábias manifestações. E os espinhos não nos feririam, tanto se soubéssemos interpretá-los com sabedoria. Existirão sempre lições a se tirar e experiências a se adquirir em tudo o que façamos. E, possivelmente, nesse exercício, encontraremos as respostas que buscamos e as soluções que a nossa impulsividade e o nosso julgamento precipitado ainda não nos permitiram encontrar. Luiz Paulo, faz a prece para nós. Faço sim. Senhor bom Deus, querido Pai, nosso Jesus, todos os nossos espíritos benfeitores aí que nos acompanham, que nos protegem, que nos intuem no nosso dia a dia. Agradecemos aqui a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, mais essa segunda-feira, para fazermos nosso estudo do Evangelho, com pessoas tão importantes na nossa vida, que nos ajudam também, orientam. Somos grandes amigos e conseguimos aqui nesse momento, nesse intervalo de um dia de vida, de trabalho tão corrido, pararmos um pouco para podermos refletir, estudar e entender um pouco mais sobre a nossa doutrina, essa doutrina tão querida e especial que particularmente venho aprendendo a cada dia um pouco mais. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade
e que assim seja. Sim, sim. Graças a Deus. Muito bem. Estamos aí no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Estamos no item 12, complementa o estudo, instruções dos espíritos, orgulho e humildade. Quem vai ler? Posso ler? Pode ler? Posso. Já que a Bia não está, vamos ler. Só o 12 ou você? Vamos para o 12. Depois muda um pouco. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive de seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajo. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o indício da queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se entendem e a que se emendem sobre os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz.
Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te veem chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. De Sião, que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. A regra vale. Como nós somos cegos, né? Diante das coisas, das desculpas, das escusas, dos descaminhos que, de um modo geral, a gente se envolve, se ilude, embora, teoricamente, a gente sempre sabe qual é o caminho certo, o que a gente deve fazer, como a gente deve proceder. Mas estamos sempre na ilusão, estamos sempre nos iludindo com situações e atitudes, né? A lição que a Regina acabou de ler sobre a nossa cegueira quando algumas situações cooperam para que a gente altere, modifique a maneira de pensar e o objetivo que a gente está desejando, e a gente cegamente insiste, persiste no erro, achando que a gente vai conseguir, apesar de todas as situações que nos levam, caso a gente realmente analise com tranquilidade, que aquele não é um bom caminho. E aqui ele fala da vaidade, fala do orgulho, fala dos ricos da terra que se acham todo poderosos e desejam dominar e deter o poder, quando, na verdade, o que a lição nos pede é paz, harmonia, humildade, tranquilidade para as coisas da vida, tendo em vista serem passageiras. Mas quase sempre estamos agindo de forma errada, como se aqui fôssemos permanecer eternamente. Acho que é isso aí que eu queria falar. Isso é, acho que nós vamos seguir as instruções dos Espíritos. Estamos não aguento. É isso. Então, algum comentário a mais? O que eu falei com a Silvana aqui é que não é à toa, né, não é por acaso que aqui nesse plano é o mundo de provas e expiações, né? Acho que tudo que tem nesse item 12 aí, mais do que
nunca fica evidente isso. Também acho. E acho que a gente não tem que procurar fora quando algum infortúnio vem para a gente, porque eles vêm causados por nós mesmos, né? Pela nossa atitude errada, impensada, por mau uso, abuso, não é mau uso, é abuso do orgulho. Então, dessa maneira, a gente vai atraindo aí esses males, e quando os males vêm, é como a lição inicial mesmo que o Miranda citou, né? Quando vêm esses espinhos, a gente acha que é castigo e não acha que os espinhos são para nos proteger. Aquilo é um aviso, muda de atitude, olha para dentro de si mesmo, vê o que não está correto e muda de atitude, ao invés de ficar se queixando, né? Que a gente queixa, né? Das calamidades, feito ele citou. Então, toda vez que tiver um espinho, eu acho bom a gente lembrar dessa lição. Mas a esperança está aí presente, né? Quando ele diz aqui, pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os seus males, um inesperado socorro à sua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Em outras palavras, as leis morais e a doutrina espírita para nos esclarecer diariamente. Basta que a gente queira aceitar esse esclarecimento. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Acho interessante a linguagem do bispo de Argel, né? Adolfo, bispo de Argel. Embora seja um espírito avançado, ele não perde a característica, ele traz, exatamente por isso que ele se identifica, as características, né, daquilo que ele professava. O castigo de Deus, né? A situação de diz aqui, quando o orgulho chegou ao extremo, quer dizer, porquanto Deus deixa de castigar, nunca deixa de castigar os soberbos, né? Por vezes conscientes que eles subam para lhes dar tempo à reflexão e a Que se emendem. que se emendem sobre os golpes que de quando em quando lhes desferem o orgulho para os advertir. Interessante, a linguagem dele é a linguagem bem de um bispo mesmo, né? Eu, assim, fico, às vezes, apreciando a forma do Espírito se manifestar, né? E Deus te envia poderoso remédio para teus males, um inesperado socorro à tua miséria, né? Ele está querendo dizer da miséria moral, isso. Já que nós desprezamos lá as leis que o Cristo trouxe para nós, desprezaste a santa e divina moral do Cristo, né? Não vos espanteis, pois, de que taça da iniquidade haja transbordado em todos os lados. Então, a linguagem bem, assim, bastante interessante.
Eu só estou vendo pelo lado da linguagem, tá, gente? Porque a lição nós já comentamos aqui. Orgulho, eis a fonte de todos os males. Muitas vezes a gente confunde, né? E às vezes também traz que o egoísmo é a raiz, é a fonte de todos os males. Um está tão associado ao outro que é difícil aquele que é orgulhoso não seja também egoísta. Porque esses dois compromissos morais, né? Dois vícios morais, são os piores que existem. Quando, no capítulo 10, Kardec vai falar que toda a moral do Cristo se baseia na caridade e na humildade, contrária a dois vícios morais, que são o egoísmo e o orgulho. Exatamente, ele coloca esses dois juntos, né? Sempre coloca esses dois. Eu estou só pensando sozinho aqui, viu, falando do que estou pensando. O Valdemar, pode pôr o microfone um pouquinho mais perto de você, por favor? E agora eu estou quieto. Ficou top. A gente estava fazendo um esforço aqui. Eu comprei as caixinhas de som, mas não chegaram. O meu computador tá ruim de som. Gente, eu não resisto. A vaidade é assim, põe o povo no alto e retira a escada e fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Esse samba é fantástico. A lição que ele nos traz é assim, formidável. Algum comentário a mais, gente? Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos uma questão número 9. Kardec falando que o orgulho, quer dizer, os espíritos falando, né? Que o orgulho é que gera a incredulidade. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Tem essa questão interessante, né? Porque ele vem falar da intelectualidade, do intelecto, né? Porque o orgulho ele não é ele é a parte da inteligência do indivíduo que é muito desenvolvida. Então ele não aceita aquilo que vem dos outros, né? Então ele sempre se julga melhor do que os outros. A vaidade é um pouco diferente. A vaidade, ela na realidade está num plano um plano assim que o indivíduo acha que ele tem que ser elogiado, mas ele não acha que é o melhor do que os outros. Mas ele espera a bajulação, né? O reconhecimento, coisa que o orgulhoso nem espera, porque para ele já é o melhor. Ele próprio é o Ele é o top, supra-sumo, né? Então, quando a gente olha por esse aspecto, nós vamos ver que aquela coisa que está ali em cima, ele fala que o orgulho, eis a fonte de todos os males, é porque o orgulho gera incredulidade. Você não admitindo
a existência da alma e a sua sobrevivência, começando por aí, não admitindo a existência de Deus com aqueles atributos que a doutrina espírita nos traz, na realidade você acha o Todo-Poderoso, né? Então, a sua palavra que vale, a sua ideia que vale, aquilo que você faz aqui que vale, então você vai dar sempre as suas vistas, como ele diz aqui, para o ouro, e não para o que toca o coração. Então, esse é o problema do orgulho, que daí os males que aparecem, né? Na maioria, os materialistas são assim, né? Fala mais alto. Não, pode falar, para todo mundo ouvir. A Télia está me perguntando aquele versículo, né? Onde Jesus fala que aonde estiver o teu tesouro, o seu coração, aí estará o teu tesouro, né? Então, o coração do orgulhoso, o tesouro dele está no orgulho, né? O invejoso, a mesma coisa. E o da humildade, né? A pessoa humilde, a pessoa que realmente está no estágio mais adiantado, né? De compreensão da lei divina, o coração dela vai estar sempre sintonizado com isso aí. É aí que está o tesouro dela, né? Reconhecidamente. Podemos passar para frente? Pode? Vamos ao último item, o 13. Missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades.
e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Você quer? Realmente, a vaidade tem características em nós, né, parecidas com o orgulho. A inteligência, assim, muito trabalhada, aquele que tem um potencial muito grande, muitas vezes se envaidece do tanto que ele sabe e se acha o melhor de tudo. E aí começa com a vaidade e termina no orgulho. O capítulo, né? Durante a Que leitura, pedes? me veio à mente essas fantásticas inteligências que trabalharam para o bem. O Saving, tantos outros, eu estou citando ele como exemplo de dedicação à melhoria das nossas condições humanas aqui. E, ao mesmo tempo, nós temos inteligências fantásticas que, sem a medida moral das coisas, desenvolveram bombas e projetos de destruição, às vezes até de destruição em massa. Então, como as inteligências necessitam, como todos nós, evidentemente, das medidas morais para que a gente saiba o que fazer e como fazer, e que a gente aproveite a inteligência que ele nos deu para que sejamos úteis. Ainda que sejamos úteis apenas a uma ou outra pessoa, um ou outro momento na nossa vida, mas que a gente seja útil realmente em prol de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta. Eu acho que essas duas leituras, né, que a gente fez agora, elas mostram o quanto que a gente acredita que a gente não vai morrer, né? Que a gente vai ficar aqui para sempre. Então, essas facilidades, esses títulos, seja lá o que for, né? A gente vai desfrutando deles e quer desfrutar cada vez mais, porque a gente acha que aquilo, né, não vai acabar nunca, e nem nós também vamos acabar essa existência aqui na Terra, né? E que a vida vai continuar de uma outra forma. Então, eu acho que essa falta mesmo de convicção da maioria de nós na imortalidade da alma é que faz a gente tomar essas atitudes aí, né, de orgulho, vaidade, etc. e tal. E ontem a gente leu na nossa reunião lá da Comércio uma página que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu pedi o Valdemar para procurar. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 35. Que pedes? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus, Lucas 12, 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhe cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço.
Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem base. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente, considerando, porém, tudo isso, é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente. Agora o negócio quer subir. Peraí. É descer. Desculpa. Não, é subir mesmo. Não, é descer conteúdo. Não, peraí, já está indo. Um minutinho só, gente, é porque travou aqui o dedinho aqui. Vamos lá. Vou ler de novo aqui o capítulo final. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano dos teus desejos. E que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá ao Senhor a tua alma. Então, como a gente não se preocupa com essa finitude, né, no dia a dia, a gente não se prepara para que o Senhor peça a nossa alma nesta noite. A descrença, né, na sobrevivência da alma, ou até mesmo na existência da alma, é que estraga esses negócios todos. Que é o orgulhoso, é isso. Ele está acima da sua compreensão, então ele não quer nem saber, ele simplesmente. Agora, tem outros que creem na existência da alma, na sobrevivência dela, creem em Deus, mas continua fazendo a mesma coisa. Como o Hector diz, não ouve as instruções dos Espíritos. Eu sei que isso Vocês existe, estão mas vou ouvindo? pensar nisso depois, né? Eu sei que isso existe, mas estou muito bem do jeito que eu estou, né? Então, esse é um grande problema. Nós estamos aí estudando, né, verificando as coisas com uma forma mais clara, por causa da própria doutrina que nos traz essa luz que o bispo de Argel nos falou antes, né, e o Ferdinando traz agora para nós, esta missão do homem inteligente na Terra. O orgulho está ligado ao intelecto, né? Então, a inteligência é para ser usado como? Tem que ser bem empregado, em todos os níveis. Eu achei interessante a primeira frase, né, dessa missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. E a gente estuda, né, e fica pensando sobre tudo isso, né? A gente tenta crer na nossa imortalidade da alma, e depois desse texto anterior, esse aqui parece que vem complementando, né? Porque a gente pensa assim, eu estou estudando, então já estou sabendo um pouquinho, né? E aí ele vem mostrando que você sabe, mas esse saber seu tem limites. E aí eu lembrei hoje de que eu estava conversando foi até com a Valéria, lá na costura. A Regina e Valdemar conhece, né, Valéria? Aí eu estava falando assim, nossa, tem tanta coisa acontecendo e tal. Aí, e que a gente fica tentando, né, mudar, faz o próprio esforço. E ela falando comigo assim, mas a gente tem limite mesmo, né, um dia de cada vez, né? Ela foi me alertando para
essas limitações nossas do dia a dia, né? Que a gente, por mais que a gente quer se esforçar, melhorar, não tem como a gente abraçar tudo, querer fazer tudo o mais perfeito possível, que nós temos as nossas limitações. Aí esse texto tá só clareando, assim, realmente, nós temos as nossas limitações. Até o mundo mesmo, né, tem as próprias limitações, como a gente vive, né, como eu crio os meus filhos. Às vezes eu fico olhando para trás, nossa, eu queria ter começado a criá-los tão diferente quando eu tenho a clareza de hoje, né? Tantos erros cometidos no passado e ainda vou cometê-los. Aí você fica assim, nós realmente somos muito limitados, os nossos sentimentos, as questões do dia a dia nos limita muito, né? É isso. Só Gente, fiquei pensando mesmo nisso, nesses esforços, das limitações que a gente tem. Só um desabafo. veja aqui, qual que é a nossa missão como espírito encarnado? Evoluir, né? Melhorar, se É esforçar. Kardec diz aos espíritos, né? Lá no livro dos Espíritos. Não, não dos pequenos esforços, não. Qual é a missão do espírito encarnado? Porque nós todos somos encarnados, né? Desencarnados. Não. A missão é diferente do dever. Né? Né? Mas a missão, no sentido lato, a palavra missão, Kardec perguntou em que consiste a missão dos espíritos encarnados. 573. Olha, resposta: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. O que cultiva a terra desempenha uma missão, como o que governa, ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre, sob essa forma, para a execução dos desígnios da providência, e cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. A gente pensa que missão é uma coisa muito grande, né? Não. Ela é sempre proporcional à capacidade de cada um de nós. Mas todos têm a sua Claro, 573. não tem dúvida. Esta é a missão no sentido lato, né? Ou seja, todos os espíritos estão dentro dessa missão. Em instruir os homens, ou seja, instruir da forma como é que nós estamos fazendo aqui. A gente está discutindo ideias, melhorando as nossos entendimentos a respeito de algo que pode, no caso, a doutrina espírita, né? Que a instrução amplia a inteligência. E a inteligência é que faz com que a gente aprenda a discernir entre o bem e o mal. Não é isso? A inteligência é fator de a inteligência desenvolvida é fator determinante para que a gente possa discernir entre o bem e o mal. E aí vem a regra de bem proceder, certo? E vem a situação moral da questão, né? Agora, ele vai falando aqui que as missões são mais ou menos gerais ou importantes. Então, aquele que cultiva a terra e está preocupado em melhorar a situação da terra, do seu compromisso em colocar, né,
uma terra produtiva sem que danifique a saúde dos outros, porque nós temos que ver que em cima está escrito melhorar as instituições por meios diretos e materiais. O governo, a mesma coisa, aquele que governa, aquele que instrui, seja ele os pais ou os professores, né? Tudo. Aí tem, ele está dando exemplos aqui só, né? Mas todo mundo pode ter alguma utilidade. É muito interessante esse último item, né? Cada um neste mundo tem a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Não tem uma Ser outra. Ser útil, só isso. Ser útil no sentido de promover o progresso, no sentido de melhorar essas instituições, começando por onde? Pela instituição no lar, né? Não tem outra forma. Então, nesse sentido lato, todos nós temos missão. Mas não tem uma outra questão do Livro dos Espíritos que fala também que a nossa missão é contribuir para a evolução do planeta? É isso aí. Mas uma vez que você cumpre essa lei moral, você Está contribuindo. Uma entendeu? vez que você instrui, que nem aí está falando, a gente está contribuindo. Melhora as instituições É. por meios materiais E direto. e diretos. Instituição como Instituição mesmo, né? Em todos os locais, né? Agora, no sentido restrito, só a missão de acordo com a ideia, né? Nesse sentido restrito, a gente só reconhece o missionário pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, nós temos duas situações. Então, o sentido restrito, são realmente espíritos particularidade. que fazem isso aí pontualmente, de vez em quando, né? E outros, e os outros, que a maioria, né, está aí nessa mesma situação nossa, de espíritos com missão no sentido lá. Porque acho que nenhum de nós aqui, né? Nós não temos nenhum de nós que, pelo nosso trabalho, pela nossa inteligência, né? Nós fazemos grandes coisas para um progresso generalizado da humanidade. Então, quando ele diz aqui atrás, é uma missão que vos dá, não é coisa muito complicada, não, gente. É do nosso dia a dia. Pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A ele quem? A Deus, né? Então, aqueles que não compreendem essas leis morais, essa moral do Cristo que nós olhamos lá atrás, com o bispo de Argel, nós podemos auxiliar nessa compreensão, desde que a gente também compreenda. Só nós vamos compreender a realidade se nós estivermos, assim, fazendo esforço para que a gente alcance, para que a gente domine as nossas más tendências. Né? Pequenos esforços. Né? Por vezes, fazendo pequenos esforços. Na maioria das vezes, são grandes esforços. Agora, quando ele fala a missão do homem inteligente, é aquele que já desenvolveu a inteligência, né? Não é
o indivíduo que se destaca. A inteligência é capaz de perceber as coisas, capaz de discernir essas leis que nos regem, né? A lei moral em si. E é utilizar a inteligência ali quando nasce, né, num meio que nem falou aqui, ele tem condição de desenvolver a inteligência, mas é para colocá-la, usar como instrumento aí para o bem de todos, né? Não é uma coisa só para ficar enchendo a si próprio e pode gerar aí a vaidade do saber muito. Sabe muito, mas não faz nada. Uma coisa interessante que aconteceu quando eu estava fazendo aquela faculdade, né, de marketing, o professor nosso falava sem parar que as coisas haveriam de melhorar porque o conhecimento, até então, como é que cada um tinha aprendido alguma coisa e guardava aquilo, né? Aquilo que dava força para ele. E que com esse negócio, com essa mudança, né? Inclusive pela internet, o conhecimento chega a qualquer pessoa, né? Ele Deixa de ser ficou, privilégio. por exemplo, hoje eu estava aprendendo uma coisa que eu era doida para aprender. Pipoca gourmet, pipoca sabe? Bom, pode parecer uma coisa boba, mas antigamente as pessoas tinham uma receita, né? E guardava, E quando dava receita, não dava faltava, errado. igual você, né? Eu Volta não. faltando um pedaço e tal. Eu dou a receita certinho. E aí hoje não tem, Manda até a sabe? foto do caderno. Todo mundo tem acesso às coisas, né? Agora, o lance é o bom uso, né? Mas que está tudo aí na nossa mão, tá. Esse parágrafo segundo aí, né? O último parágrafo, ele diz: a inteligência é rica de méritos para o futuro. Veja só que coisa interessante, né? Mas desde que ela seja bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? De acordo com as leis morais, né? De acordo com a lei divina, a lei natural. Fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Ou seja, esse trabalho que a gente tem junto com os espíritos, né, constantemente, que eles nos induzem ao bem e nos ajudam nessa nossa caminhada, seria muito mais fácil, porque nós éramos capazes de perceber melhor essas induções ao bem. Agora, aqui na Terra, né, ainda estamos nessa segunda circunstância. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. Não é contra os outros, é contra si mesmo. Os outros têm a sua inteligência desenvolvida para saber o que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal, para desenvolver as faculdades da alma, e se nós somos orgulhosos com relação aos outros, e eles recebem nossa prepotência com humildade, eles se desenvolvem. E a gente fica para trás. Né? E isso não importa a condição social que o indivíduo tem.
Então, esse abuso da inteligência que ele fala aqui, como de outras faculdades, é porque o indivíduo ou não quer aprender, e ensinamento não falta, né? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é verdade, o que é falsidade. Sabe? E o indivíduo que faz as coisas escondido, é porque ele sabe que ele está errando. Não precisa ser nada de. Ele pode ser um materialista. Se ele faz coisas que ele faz escondido, as falcatruas que fazem, ele sabe que está errado. Senão ele fazia as claras. Né? Será que sabe mesmo? É isso que eu fico pensando. Sabe? Faz por interesse pessoal. Faz por interesse Olha, próprio. Não faz por interesse da humanidade. Porque, olha, a tarefa de fazer que a humanidade avance. É diferente. Agora, faz por interesse pessoal, o que é isso? É o egoísmo e o orgulho que estão aí. Utilizando a inteligência para que sejam beneficiados daquilo que eles querem fazer. Se nós agirmos dessa forma, nós estamos nessa situação, abusando da inteligência para isso. Silvana, hum, todos oi. temos, quando estamos agindo errado, que nunca nenhum transgressor da lei permanece no local onde a transgrediu. Ele sabe que está errado, então ele se esconde, sai para não ser pego. Pode de diversas formas, né? O mais ignorante que esteja, ele sabe quando está fazendo. Eu acho Porque interessante. a lei está na nossa consciência. É isso que eu ia falar. Eu acho interessante é quando a gente, não é feito, Miranda falou, que o transgressor sai daquele local. É quando a gente intimamente faz errado, a consciência acusa que a gente fez errado e a gente quer esconder a atitude dentro de nós mesmos e começamos a tentar rodear para justificar o erro ou até mentir que não cometeu o erro. A gente está tentando esconder de quem? Porque para a gente não tem como esconder. Agora, falta ensinamento? Não. Não, não falta. E que a gente sabe. Não falta ensinamento para ninguém. Porque se não tem um ensinamento, vou voltar, que a doutrina espírita está nos dando, mas o ensinamento moral ele sempre existiu. Do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é o bem, do que é o mal. Esse ensinamento todo mundo já sabe. Porque se eu faço alguma coisa e prejudico outra pessoa por interesse pessoal, isso daí não é bom. Ele sabe que está fazendo isso. Ele pode até fazer na situação de vigília, mas o espírito, em consciência mesmo dele, ele vai saber. Ele não está agindo corretamente. Não resta a menor dúvida. Pode ser que no estado de vigília ele queira até driblar a consciência, mas não tem como. E como a inteligência é rica de mérito para o futuro, olha só. Se não for bem empregada, não existe mérito. Muito pelo contrário, haverá demérito. Haverá sofrimento. Porque a lei moral, ela nos diz o que nós devemos fazer, o que nós devemos deixar de fazer. E quando a gente está lá no livro do Espírito, quando a gente se afasta dessa lei, a gente cria sofrimento para nós. Basta dizer que o bispo de Argel falou ali atrás. Né?
que Deus castiga. Eu até, né? Deus nunca deixa de castigar o soberbo. Ou seja, o rico de inteligência que usa a tua inteligência para o seu próprio interesse, né? Para os interesses pessoais apenas. Mano, e aí? Liga o som, põe na caixa. Pronto. Tô ouvindo, aprendendo. A Não instrução tem é nada dos, a acrescentar, não. a instrução é dos espíritos, hein? É desencarnar. Não tem nada a acrescentar, não. Já o próprio Evangelho já está bem explicativo nesse aspecto, né? E a explicação aí ó, de vocês aí, o complemento. Né? Falar alguma coisa vai ser redundante. Claudinha? Estou na missão aqui, ó, na missão lata. Aprender e ensinar o tempo inteiro. Hoje só aprendendo. É. Mas eu É, falei que a pessoa, será que sabe mesmo? É porque a gente tem visto tantos absurdos, né? Que aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, será que essa pessoa está enxergando o que ela está fazendo? não, Tem hora que não é certo. difícil de pensar que uma pessoa faz isso enxergando que está errado. Não é possível um negócio desse. Eu acho que ele se convence. Isso aí é o orgulho que faz, né? Nós vimos, né? O orgulho, ele cega o indivíduo dessa situação, ele não deixa enxergar que ele está abaixo de uma inteligência suprema, certo? E existe uma lei promulgada por Jesus, certo? Que ele não quer saber, não quer saber de aceitar. A lei da justiça, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É o campo moral da justiça. Se o indivíduo sabe disso e não faz, ele é responsável. Agora, ele sabe, como espírito, sabe. Ele sabe. O Miranda tem uma frase que ele repete sempre: saca com fé que se cria doutrina. Então, aqueles que sabem que é errado, feito você comentou, Silvana, eles fazem tanto que eles acreditam na própria mentira deles, sabe? Você tem que se convencer de que você quer fazer aquilo, e aí aquela mentira, aquela ideia, acaba sendo uma verdade para aquela pessoa, né? É o saca com fé que você cria a doutrina. Ensina os outros. Ainda ensina os outros. Regina está lembrando Em aqui. si e nos outros. Ensina os outros. Ensina os outros. É. Também eu acho que na humanidade você tem as diversas gradações de conhecimento, de inteligência e de medida moral ou de ausência de medida moral. Existem espíritos que se comprazem em praticar o mal, fazer o mal, sabendo que estão fazendo o mal. Porque eles sabem, se eles sabem, eles são capazes de saber o que é bom, o que Aí, é o mal aí também. eles sabem. Sabem. Então, na verdade, eu acho que a gente tem também, eventualmente, quantas vezes, né, também a gente toma uma atitude achando que seria a atitude ideal e correta,
E logo depois a gente percebe que não é. E não foi a melhor solução, não foi a melhor atitude, né? Então, mas seja como for, mesmo quando dessa forma a gente comete enganos, vamos dizer assim, logo em seguida vem a lição e a gente entende que não agiu da melhor maneira possível. Uma coisa é errar com propósito, com a intenção de errar, Tá? com a intenção de ser beneficiado e prejudicar o outro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pretender fazer o correto, o bem, e errar por não saber, por ignorância. É outra coisa. Mas o mal é sempre mal e o bem é sempre bem. Não tem meio termo, certo? O que vai causar nesse sentido é a responsabilidade. O que vai mudar é a responsabilidade, por causa da intenção. Isso aí. A intenção é que ela realmente muda nesse sentido. E isso é interessante, né? Igual a Silvana falou, será que sabem mesmo? Silvana, com certeza, porque se eu falar assim, se eu fosse política, por exemplo, não, mas eu desviei verba, eu roubei para me beneficiar, eu não queria prejudicar ninguém, eu tenho consciência que se eu estou me beneficiando, eu estou prejudicando alguém. Eu estou tirando uma verba que iria ser aplicada em prol da sociedade, por exemplo. Então, é muito difícil a pessoa não saber. Assim, mesmo não só dentro do estado de vigília, ela sabe. Né? Nas pequenas coisas do dia a dia, ela sabe. Ela pode não usar a terminologia correta, ela pode tentar fugir da responsabilidade, mas ela sabe. É igual o menino quando faz coisa errada, né? A gente nem está sabendo do errado, mas às vezes um olhar para a gente, do menino, ele próprio se condena e fala assim: eu fiz sem querer, eu não queria, foi o fulano que fez isso, né? Fez o quê? Eu não estou sabendo. Aí ele entrega, né? Por causa a culpa, né? A consciência está tão pesada ali que ele mesmo se entrega, né? Isso na inocência infantil, né? Agora, na esperteza adulta, né? Essa consciência está lá. E mais cedo ou mais tarde ela vai ser tocada, né? Exato, eu quebrei o vaso da minha mãe porque eu estava tentando limpar o vaso ou porque eu estava jogando bola dentro de casa correndo e ela pediu para não correr. Então, fica escrito aqui, né? Não tem como. Eu tive muita dificuldade dentro da doutrina em entender quando você erra com boa intenção. Eu sempre achava antes que se você está com boa intenção, não há erro. Mas há. E o exemplo clássico que me convenceu, você vê uma situação de acidente, um atropelamento, alguma coisa desse tipo, e desconhecendo as normas da saúde, você vai lá e tenta pegar para tentá-la fazer alguma coisa, e muitas vezes você vai levar a pessoa tomando uma atitude inadequada, apesar da boa intenção. É igual o Valdemar com a mão no ombro do cego. Nossa, que não foi. Não me toca. Não, não me toca. A gente aprende, né? Ok, gente. São 21h12, dá para a gente começar o capítulo 8, se não tiver mais comentário. Vai lá? É interessante que Kardec, quando monta esse evangelho, né, quando ele coloca nessa ordem, veja, nós saímos daquelas situações iniciais que já falamos várias vezes, né, das bases, da situação de bem-aventurados aflitos, ressignificando a dor, o Espiritismo como este consolador, ou seja, bússola, né, para que a gente possa realmente entender as lições, a moral do Cristo e entendê-las. Além disso, ele vai falar, ele começou agora com a humildade, né?
no capítulo 7. No capítulo 8, ele já vai falar sobre a pureza de coração, ou seja, melhoria do sentimento, que é uma das coisas mais difíceis de melhorar. No capítulo 7, nós vimos esta situação da humildade e do orgulho, falando mais dos aspectos do intelecto, da inteligência, do desenvolvimento intelectual, em que o indivíduo humilde, apesar de ter inteligência desenvolvida, ele vai pensar, eu posso estar errado. Então, ele vai aprender sempre. Então, é um indivíduo que se coloca na condição, como nós falamos do caso, de ameba pensante. Né? Certo? Como o Emmanuel nos fala. Né? Então, é um indivíduo que se coloca dessa forma. E agora ele vai trabalhar a área de sentimento, porque é um outro item que é muito mais complicado da gente mudar. Nós somos capazes de até mesmo buscar assim, a ideia da humildade, sabendo que nós podemos estar errados, que a gente ainda não compreende muito bem as coisas, etc. Mas mudar o coração não é fácil. E como o progresso moral ele depende do progresso intelectual, Kardec vai colocando isso de uma forma construtiva para nós, passo a passo, melhorando a nossa percepção daquilo que nós vamos fazer agora, melhorando essa percepção agora, pelo que nós vimos anteriormente. Né? É uma didática que ele tem fabulosa, isso que não foi feito de qualquer forma. Né? Ana Miranda. Tá? Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos. Deixais que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados que têm fechados os olhos. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5, 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que se lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Por 3 ou 4. Ok. 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Excluir toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenham despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto,
que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. 4. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim ela precisa que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. A regra vale para o capítulo 8 também. Bom. Para que eu fui falar que eu lia, né? Aqui, impressionante como as crianças são, sobretudo, autênticas. Sem qualquer tipo de preocupação se vai agradar, se vai desagradar. Ela é de uma espontaneidade que nos cativa, que nos atrai, que nos agrada, mas, ao mesmo tempo, trazendo, eventualmente, lições assim de uma simplicidade que nos desconcerta ao mesmo tempo. Eu vou contar para vocês uma passagem da Juliana, minha neta. Ela devia ter 2 anos para 3. E ela, para variar, é uma criança que sempre adorou a avó. E estávamos os 3 em casa e a Vilma foi tomar banho. E a Juliana queria a avó. A gente não fecha a porta do banheiro lá em casa.
ela empurrou a porta, foi para o box e começou a querer entrar no banho junto com a Vilma. Eu fui lá e disse: ó, Juju, vem cá. Ó. Eu estava com papel na mão que eu embolei. Falei assim: Juju, vem cá, vamos com o vovô lá na cozinha para a gente poder colocar esse papel no lixo. Ela não falou nada, apontou para a lixeira do banheiro, sem falar nada. Aí, meu argumento foi todo por terra. Estou dando esse exemplo, né, como forma de, muitas vezes, a gente menospreza a inteligência da própria criança, né, na sua maneira tranquila, transparente de ver as coisas e de ver a vida. Fala, Aninha. Ah, eu tenho pergunta. Eu fiquei interessadíssimo aqui. Eu queria saber se tem na doutrina mais ou menos quanto tempo os instintos da criança se conservam amodorrados e a criança é mais maleável. Nesse período da infância em que o espírito é, de fato, temporariamente inocente. Se a gente tem mais ou menos uma ideia desse intervalo da infância. Aninha, aí é o seguinte, nós temos aí no livro Consolador uma informação de Emmanuel, certo? Em torno dos 3.000 dias. Se não me engano, é a questão 90. Falhou. 104 do Consolador. Tem que olhar lá depois, tá? Ele vai falar sobre esses 3.000 dias. É interessante que quando os órgãos vão amadurecendo, o espírito ele vai como que sendo trabalhado melhor, né? Vai sendo assim, vai bloqueando mais as suas manifestações integrais. Mas, quando ele está ainda nessa fase de amadurecimento dos órgãos, principalmente os cerebrais, né? O espírito está mais livre no campo espiritual. Por isso que ele tem mais nesse sentido do mundo espiritual. Tá? Para que este bloqueio, né, do passado ocorra, é necessário, então, um tempo maior, às vezes até os 12 anos, por aí. Existem livros que estudam isso com bastante interessante. Aliás, eu fiz também um trabalho sobre esse assunto, né? Buscando os livros que estudam esse caso. O livro chamado Reencarnação no Brasil, 5 casos sugestivos de encarnação, do Hernani Guimarães Andrade, ele traz uma série de ideias, né, que falam sobre este processo, né? Uma vez que a criança vai tendo que esse amadurecimento dos órgãos é que ela vai tendo mais contato com o exterior. Porque, veja, uma criancinha de 1 mês, por exemplo, com quem que ela tem contato? Mais direto com a mãe, não é isso? Mais direto com a mãe, isso é natural. É o seio da mãe, é o aconchego da mãe, é o calor do corpo, uma série de coisas. Então, ela vai perdendo isso à medida que ela vai interagindo com o mundo exterior. Tá? E é por causa do amadurecimento dos órgãos que ela já pode interagir mais com o mundo exterior. Então, esses 3.000 dias é uma aproximação. Tá? Em torno de 3.000 dias, eu já dividi aqui, em torno 7 de anos. 7, 8 anos. 7, 8 anos. E para te clarear, Claudinho, vai ser lançado um livro agora pela editora Semeador, escrito pelo seu Eurípides Barçanucci, que chama 3.000 dias. Um livro que vai falar sobre os 3.000 dias. Vou estar na fila para ser uma das primeiras para ler, então.
Olha, tem um livro muito bom do Hermínio Miranda, que é Nossos Filhos São Espíritos, e que ele aborda esse assunto também, né? É interessante a gente ver, né? Interessante a gente olhar esse texto que ele traz. Tem uma comparação que eu gosto muito. A criança é considerada como uma terra fértil e virgem, que, ao primeiro plantio, ela tem um vigor extraordinário. Então, é esse período em que as novas ideias, os conceitos são plantados e surtem o efeito desejado, né? É comum a gente dizer que as crianças que tiveram uma infância proveitosa pelos seus pais, passando conceitos de educação, passando valores morais, aquele espírito nunca se perde, porque os conceitos são muito bem assimilados. Conceito e exemplo, né? Visto, né? Sim. Fica bem consolidado isso. Então, é o que nós temos. Agora, se você fala, se é um princípio doutrinário, não. É uma observação do espírito, né, pela sua experiência, certo? E que é o que a gente observa também, né? Nesses casos de memória da vida anterior, por exemplo, nas crianças, é muito mais evidente para as crianças que o espírito renasceu rapidamente, demorando, assim, às vezes, alguns dias ou alguns meses, ele reencarna. Então, esta memória está mais evidente nela. Tá? Quando passa 200 anos no mundo espiritual, essa memória já não é tão evidente dessa encarnação passada. Então, ela fica mais abafada, né? Então, isso depende também da situação do espírito no mundo espiritual. Quanto tempo que ele passa no mundo espiritual se preparando para a encarnação. Esses estudos que nós fizemos, ele traz mais ou menos isso, tá? Esse tempo, né, que seria necessário para o espírito ter uma outra preparação, então as ideias dele vão realmente melhorar muito, sofre transformações, né? Passa aí 50, 100 anos do mundo espiritual, certo? E aí ele reencarna. Então ele já não se lembra tanto do passado, porque não interessa muito esse passado para ele. Ele já sofreu essa transformação no mundo espiritual, ele vai ter provas para esse novo momento dele, né? Eu só estou vendo se consigo a pergunta aqui do Consolador. Para ser mais preciso. Se não me engano, é 104 ou 107. A memória está ruim. Depois eu tenho uma pergunta. Então, faça enquanto Não, ele esperar ele terminar. Pode perguntar. Porque é só... Nós temos observado que, preparando para o mundo de regeneração que aí virá, que nós temos hoje encarnando aqui um sem número de crianças cuja capacidade de percepção, de inteligência, de entendimento são aquilo que a gente chama precoces. Seriam esses espíritos que, desenvolvidos, retornaram mais rapidamente? Ou não? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, que o espírito pode se programar muito tempo no mundo espiritual, né? Muito tempo ele pode ficar lá aprendendo. Não tem nada a ver.
Então, esse negócio do espírito pode reencarnar por poucos dias. Poucos dias. Poucos dias ele pode reencarnar. Pode. Isso depende muito daquilo que é necessário, da programação, né? Da situação em que ele desencarna e daquilo que ele precisa, na realidade, para a sua tarefa, né? A gente... A gente acha que... Agora, peraí, que eu estou prestando atenção aí. Ele acha que o livro aí está abrindo a questão dos 3.000 dias. Eu acho que sim. Esse livro vai ser interessante. Nós já estudamos Nós isso. já estudamos. Posso falar disso. 3.000? Infância, né, É gente? infância. É. Não estou achando, não. Mas eu vou achar Depois você aí. me manda, tio. Manda É. lá no grupo para nós. Eu vou mandar depois. Vou mandar depois. É porque eu sei que está aqui no Consolador. Eu utilizei isso aqui uma vez, mas não tô me lembrando. Né? A memória está ficando ruim. A memória está envelhecendo. Mas eu vou lembrar. Comprar uma nova. É uma boa ideia. Um chip novo, né, Rê? De novo lá no Paraguai. É no shopping hoje mesmo. É preciso lá mesmo. Né? Shopping. É só memória RAM, hein, tio? Não vai trocar o HD, não. Mas nós vamos achar, tá? Mas é isso daí. Veja só, em relação a essa sua pergunta, o que nós temos é isso. Né? E o livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio, é sensacional. Esse vale a pena ler de ponta a ponta. Tá? Vale mesmo. Esse é um livro... Alguém tem para emprestar aí? Eu tenho. Ó, lá em casa tinha, mas eu dei para a Corina. Se ela está fazendo uso, não sei. Se não tiver, pede para devolver. Mas eu tenho lá em casa. Ela não está seguindo a instrução do não já devolve. Gente, já são 21h35. Vamos deixar os comentários para a gente fazer semana que vem, né? Se tiver algum comentário. Semana que vem a gente relê e conversa a respeito. Muito bem. Hoje, aniversário do menino. Então, Ah, é? A Terra está falando, vocês não estão escutando, mas hoje é aniversário da Lilinha. E é aniversário também da Ângela, a minha secretária lá, faz aniversário hoje também. Lilinha, quem não conhece, né? Filha da Terra e Cláudia, que já está no mundo espiritual há alguns anos, né? 2003. 2003, 19 anos que ela já está no mundo espiritual. Feliz da vida. Parece que foi lá. Estou para cá. E eu queria também pedir vibrações para o senhor Benedito Barbosa, pai do nosso amigo Marcelo Rocha, que desencarnou sábado e foi enterrado domingo. Para ele, para a família, sobretudo para o Marcelo, que nos últimos 2, 3 meses teve o desencarne do pai, da mãe e do pai. E numa fase muito difícil de sofrimento, muita internação. Então, fazer boas vibrações para eles.
queria lembrar também, para a gente lembrar da Alcione, que não está passando muito bem hoje, e envolvê-la, né, nas nossas vibrações de carinho, que os benfeitores possam ir lá colocar naquela aguinha que está do lado dela lá, o remédio que ela precisa, né? Que amanhã ela amanheça bem melhor do que ela está hoje. Quem vai fazer a prece para nós? Mano, faz a prece para nós? Põe um som aí para nós. Está sem som. Abre o som dele. Não consigo. Não estou em condições de Não? uma concentração, não. Estou meio disperso. Eu peço perdão a vocês. Quem quer fazer a prece, então? Quer fazer, Aninha? Então vamos, né? Não. Querido Mestre Jesus e amigos espirituais, gostaria de agradecer a presença de todos vocês no nosso estudo dessa segunda-feira, agradecer a participação, as intuições, para que possamos seguir no caminho do bem, aprendendo a cada dia, buscando pureza no coração, caridade e humildade, e que esses bons sentimentos, Senhor, que estamos nesse momento cercados e reunidos, possam ser transmitidos para aqueles lembrados, agora há pouco, que necessitam tanto de um abraço, de um consolo, de melhora e de apoio e incentivo. Muito obrigada, que assim seja. Bem,